Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma gravação da IN 128, de 28 de março de 2022. Meu nome é Pedro Demarque Filho, sou advogado, especialista em direito previdenciário e estou com vocês aqui nessa jornada da leitura dos artigos, artigo por artigo da IN 128 do INSS, a Instrução Normativa do INSS, com as suas atualizações agora e comentando sempre que for preciso. Não deixe de deixar seu comentário para eu saber de onde vocês estão me escutando. Deixar ali falando se vocês estão usando, se tem alguma dúvida ou não, para a gente poder interagir. Clique na inscrição, deixe o sininho ativado também, para assim que tiver um vídeo novo você saber. Eu peço desculpa pela demora nos vídeos, porque deu recesso agora para quem trabalha com direito, né? E aí eu tirei esses dias de férias, então acabei que eu gosto de gravar os vídeos sempre, porque não deixar gravado, porque tem muita mudança. E para evitar que vocês ficam defasados aí, eu gravo sempre eles para colocar. Peço desculpa e sem mais demoras nós vamos continuar do artigo 91 em diante, da subseção 1, com vocês na tela. Subseção 1. Das providências e da comprovação do período de atividade e remuneração do contribuinte individual. Vamos lá aqui, já volta aqui comigo. Isso é muito importante. O contribuinte individual talvez seja o que vocês mais vão atuar com eles. Então, presta atenção nessas comprovações, nesses procedimentos, nesses artigos que vocês vão usar para ganhar junto ao INSS, tá bom? Vamos lá, sem mais demoras aqui, artigo 91. Para a comprovação de que trata esta subseção, deve ser observado também o disposto nas seções 4 e 9 deste capítulo. Artigo 92. Para fins de validação das contribuições existentes no CNIS, reconhecimento de filiação e autorização de cálculo de contribuição em atraso, em se tratando de segurado contribuinte individual que exerça atividade por conta própria, o período de atividade será considerado comprovado quando? Então, quando vai ser comprovado para você poder fazer o recolhimento das contribuições em atraso? Primeiro, existir atividade cadastrada no CNIS, nesta condição, sem evidência de interrupção ou encerramento. E 2. E existir atividade cadastrada no CNIS e houver contribuições recolhidas em qualquer inscrição que eu identifique, sendo considerada como data do início o primeiro dia da competência da primeira contribuição recolhida sem atraso na condição de contribuinte individual. Então você vai perceber que o 92 ele resolve aquela situação para você pagar contribuições em atraso. Ah, eu quero para recolher umas contribuições em atraso, como que eu faço? Como que eu sei que ele tem ali esse direito? Você vai usar o artigo 92 para isso. Vamos lá, parágrafo 1º do artigo 92. Para período a partir de 29 de novembro de 1999, data da publicação da Lei 9876 de 1999, não se aplica o disposto nesse artigo ao empresário, que somente será assegurado obrigatório em relação a essa atividade no mês em que receber remuneração da empresa, sendo que, para períodos anteriores a essa data, para aquele que exercia atividade na empresa, a continuidade do exercício dessa atividade ficará condicionada à verificação da existência ou funcionamento da empresa, observada a linha A do inciso 4 do artigo 94, tá? O empresário, então, ele vai ser contribuinte obrigatório desde que ele receba, tá bom? Parágrafo 2º. Para fins de aplicação do disposto do inciso 2 do caput, tratando-se de recolhimento trimestral previsto no parágrafo 15º do artigo 216 do RPS, o início da atividade corresponderá ao primeiro dia da primeira competência do trimestre civil abrangida pelo recolhimento. Aquelas contribuições trimestrais, então, seu regramento especial aqui. Parágrafo 3º. Aplica-se o regramento previsto nesse artigo ao segurado anteriormente denominado trabalhador autônomo e equiparado a trabalhador autônomo, observado quanto ao empresário o disposto no parágrafo 1º. Tá? O empresário, então, tem ali o seu regramento no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Havendo encerramento ou interrupção da atividade, o reinício deverá ser comprovado com documentos na forma do artigo 94. Caso não seja possível o reconhecimento do reinício da atividade a partir das informações existentes nos sistemas corporativos à disposição do INSS. Parágrafo 5º. Só falar um pouquinho aqui no parágrafo 4º, esses sistemas corporativos à disposição do INSS vão ser muito importantes agora. Eles querem utilizar bastante ele para a comprovação do INSS, o que faz sentido. Você não tem que ir até um órgão, sendo que o INSS já tem acesso a ele. Né? Isso já adianta bastante para a gente. Parágrafo 5º.
A existência de vínculo empregatício concomitante não é óbice ao exercício de atividade do contribuinte individual e a comprovação dessa condição na forma deste artigo. Então, você ter um vínculo empregatício não é óbvio, só isso aí, né? Parágrafo 6º. Para fins de inclusão e atualização da atividade na forma desse artigo, o segurado prestará as informações referentes à ocupação e aos períodos de atividades exercidas no formulário Requerimento de Atualização do CNIS RAC, constante no anexo 1. Utilize esse formulário para você estar fazendo esses requerimentos. Artigo 93. Cessado o exercício da atividade, o segurado contribuinte individual e aquele segurado anteriormente denominado empresário, trabalhador autônomo e equiparado a trabalhador autônomo, deverá solicitar o encerramento da atividade no CNIS e será exigido para esse fim 1. Do segurado contribuinte individual e do segurado anteriormente denominado trabalhador autônomo e equiparado a trabalhador autônomo, o que vai se exigir a declaração de exercício de atividade assinada pelo próprio filiado ou por seu procurador ou representante legal, constando a data fim da atividade, que, conforme o caso, poderá ser retroativa à última contribuição ou remuneração constantes no CNIS. Para esse fim, poderá ser utilizado novamente o formulário de requerimento de atualização do CNIS RAC constante no anexo 1. Tá? Então, quando você for fazer ali, quiser fazer a declaração de fim de atividade, você pode retroagir o fim da atividade para a última contribuição, tá? Se você não tiver ocorrido isso, né? Inciso 2, do empresário. Então, para o empresário, o que vai ser preciso? Observado o inciso 5 do artigo 94, não sendo possível a confirmação do encerramento da atividade mediante consulta aos sistemas corporativos, documento que comprove o seu desligamento da sociedade ou a baixa da empresa, registrado ou emitido pelos órgãos competentes, tais como. Então, você vai usar para ele quais documentos? A. O distrato social. B. A alteração contratual ou documento equivalente emitido por junta comercial, secretaria municipal, estadual ou federal da fazenda ou por outros órgãos oficiais, cuja data de encerramento da atividade corresponderá à data constante no documento apresentado. C. A certidão de breve relato do órgão competente no qual ocorreu o arquivamento dos documentos constitutivos da empresa. E D. Certidão negativa de débito com a finalidade de baixa da empresa emitida pela Receita Federal do Brasil. Terceiro, do microempreendedor individual, MEI. Então, o que vai exigir da MEI? A declaração anual do Simples Nacional do MEI, a DASN, SIMEI, né, da extinção. Tá bem tranquilo, então, se você tiver. Parágrafo 1º. Observado o inciso 5 do artigo 94, na hipótese do inciso 2 do caput, quando o segurado não possuir documentos comprobatórios ou não puder ser verificada nos sistemas corporativos à disposição do INSS, a data do efetivo encerramento da atividade do empresário na empresa, aplicar-se-á o disposto no inciso 1 do caput. Quando você não conseguir comprovar. Parágrafo 2º. Em se tratando de contribuinte individual que exerce atividade por conta própria, quando não ocorrer o procedimento previsto no inciso 1 do caput, presumir-se-á a continuidade do exercício da sua atividade, sendo considerada em débito o período sem contribuição. E o que acontece com esse período? Parágrafo 3º. Caso o contribuinte individual não regularize os períodos em débito, somente serão computados os períodos de atividade exercida com contribuições constantes no CNIS, em conformidade com o inciso 3 do artigo 34 da Lei 8213 de 1991 e com o parágrafo 1º do artigo 36 do RPS. Vem comigo aqui rapidamente. Quando for empresário, normalmente tem empresa, você, se tiver dado a baixa, tudo certinho, você vai ter esses documentos que ali estão falando. Por quê? É para ter. A empresa normalmente ela tem essa característica, né? Ela guarda os documentos, ela tem esses documentos mais fáceis, o contador colocou. E não é em regras, né? Tem gente que sabe que tem empresa que é bagunçada, mas normalmente vai ter. Agora, o problema é quando é pessoa física, contribuinte individual. Esse muitas vezes não vai ter documentos, então você vai fazer essas declarações para dar baixa ali e tudo. E nós vimos aqui no parágrafo 3º que, se não regularizar, somente serão computados os períodos de atividade exercida com contribuições constantes no CNIS. Então, essa é a importância, tá? Agora,
Você vai usar bastante, usa bastante esse artigo, usa bastante esses formulários para você regularizar, porque é importante, principalmente contribuições também pagas em atraso para poder completar o período que falta ali para conseguir a aposentadoria. Obrigado, deixe o seu comentário se você está gostando, da onde você está ouvindo para eu poder saber até onde está chegando os vídeos. E obrigado e até o próximo vídeo.